Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Diz o texto: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quem disse essas palavras? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa aqui na introdução sobre essa questão de um fatalismo, que Deus escolheu gente para o inferno e escolheu gente para o céu. Olha aqui comigo. Se Deus tivesse que fazer uma escolha da sua soberania, Ele só poderia fazer uma escolha: levar todo mundo para o céu. Por quê? Porque os atributos da divindade que Ele comunicou em nós demonstram isso: amor, bondade, misericórdia, compaixão. Esses atributos que são perfeitos em Deus e que nós chamamos dos atributos do caráter de Deus comunicáveis ao homem. Isso é, Deus, quando fez o ser humano, colocou no homem, no ser humano, esses atributos. Então, se Deus determinasse alguém para alguma coisa, só poderia para o céu, por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua compaixão. Aí você diz: então por que Ele não faz isso? Eu te respondo já já. Certo? Eu já te respondo já já. Então isso é uma primeira questão. Segunda: se Deus determinasse alguém para o céu e alguém para o inferno, onde está a justiça correta de Deus? Que um dos nomes de Deus é Jeová Tsidkenu, o Senhor que é justiça correta. Quer dizer que Deus escolhe pecadores para o céu e pecadores para o inferno. Onde é que está a justiça? Porque todos são pecadores. Então, Ele escolhe... Não, tem um grupo de gente que nasceu que não peca. Não morre, não passa mal, não fica doente. Ok, então já foi determinado isso. Não. Todo mundo é pecador. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. Desculpa aqui a explicação detalhada, para que alguém não saiba o que é trapo de imundície. É quando a mulher está no ciclo menstrual e ela se protege. Sabe o que a Bíblia diz? Que a justiça do homem é podre. Se a justiça do homem, que é podre, não condena um inocente, como é que a justiça do Deus perfeito vai condenar um inocente? Então, não cabe. Agora eu vou filosofar. Um cara botou uma coisa na internet muito interessante. Agora eu não gosto de filosofar, eu gosto de Bíblia. Mas vou filosofar porque a ideia do cara é muito interessante. Essa história de que Deus escolheu alguém para o céu e alguém para o inferno, o cara disse assim: é como um pai que tem 2 filhos com uma enfermidade incurável que vai levar à morte. Descobre uma vacina que pode curar. E ele tem 2 doses. Isso é, ele pode aplicar essa vacina nos 2 filhos e os 2 ficarem curados. Mas aí ele diz assim: vou aplicar em você e a outra eu jogo fora. Quem pega a predestinação fatalista está me dizendo isso. O Deus que podia salvar todo mundo disse assim: vou salvar você, mas você vai para o inferno. É igualzinho essa história que eu acabei de falar. Aí eu vou voltar lá no início. Se Deus tem o atributo de amor, de misericórdia, de compaixão, o Senhor falou que se Deus fosse usar a sua soberania, Ele só poderia usar para salvar todo mundo, por causa dos seus atributos. E por que Ele não faz isso? Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4 que o desejo de Deus é que todos se salvem.
A Bíblia não diz que Deus vai salvar, diz que Ele deseja. Por quê? Porque Deus se submete às leis e princípios que Ele criou. Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, só para o homem, nem para anjos, nem para ninguém. E a imagem e semelhança de Deus, um dos atributos da imagem e semelhança de Deus, é que o ser humano tem poder de decisão e poder de escolha, livre-arbítrio. É por isso que Deus não vai salvar todo mundo, mesmo tendo salvação para todo mundo, porque passa pela decisão da vontade soberana das pessoas. Por isso que Deus deseja. E a Bíblia não diz que Deus salva, diz que Deus deseja salvar todos. E Ele não salva porque está em você o poder de decidir se você quer obedecer os princípios de Deus para ir para o céu ou se você quer desobedecer os princípios de Deus e ir para o inferno. Dito isto, vamos entrar aqui no nosso tema. Eu quero dizer para vocês a primeira afirmação: eu não coloco ninguém no céu nem no inferno. Eu não. Quem coloca alguém no céu ou no inferno é Deus através da sua palavra. Eu não vim aqui dizer, atenção pessoal, se você está aqui na minha igreja, você está garantido e carimbado para o céu. Você não está aqui na minha igreja não? Beijo para o quinto dos infernos. Eu não vim aqui dizer, se você está na minha religião, você vai para o céu. Se você não está, vai para o inferno. Eu não vim aqui falar isso. Eu não vim aqui pregar religião. Eu não vim aqui falar que é a minha igreja que salva. Eu vou te mostrar que eu e todo esse povo que está aqui, qualquer ser humano, está submisso a essa palavra aqui, ó. É ela que me mostra que atitudes que eu tomo, que me levam ao inferno, e que atitudes que eu tomo e que me levam ao céu. Então vamos falar da coisa ruim primeiro, para depois falar da coisa boa. Quem é que vai para o inferno? Essa é a primeira pergunta. Quem é que vai para o inferno? Bem, a Bíblia fala em Isaías 59 que o pecado é que faz separação entre o homem e Deus. O pecado é a transgressão das leis de Deus. Então, quem vive no pecado não é quem peca. Há uma diferença boçal. Viver no pecado é estilo de vida. Quanto mais liberal, decidido, que eu vou viver na prática do pecado. Pecar é a nossa condição de pecadores desde a queda do homem. O Salmo 9, versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno. E aí vem mais uma categoria de quem vai para o inferno. E todas as gentes que se esquecem de Deus. Ímpio aí é aquele que, de maneira quanto mais decidida, resolve desobedecer a Deus e viver uma vida de pecado. E aí entra mais um. E todas as gentes que se esquecem de Deus. Aqui tem dois grupos. Gente que conhece a verdade do Evangelho. Gente que um dia entregou sua vida a Cristo e serviu a Deus, e que depois, por causa do mundo, do pecado, ele esquece. E aqui também está incluído um outro grupo de gente que nunca quis saber nada de Deus na sua vida. Deus é Ele. A Bíblia diz que essas pessoas vão para o inferno. Agora, eu vou ler 3 conjuntos de textos da Bíblia, eu vou fazer questão de ler, e vai aparecer aqui na tela, práticas que levam ao inferno. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ou você acredita e segue, ou então você não acredita e não segue, e desculpa a minha expressão popular, pague para ver. Num dia que você estiver diante de Deus. Então eu vou te mostrar aqui pela Bíblia, pela palavra de Deus, e eu estou garantido pela Constituição Brasileira, artigo 5º, inciso 8, que ninguém pode ser cerceado por convicção religiosa, política e filosófica. Ok? Isso é Constituição Brasileira. Eu vou falar do que creio para te mostrar. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 6. Olha só. Versículo 9. Tem coisas aqui que eu vou citar que eu não preciso explicar, outras eu explico. Mas está bem clara que qualquer um entende, não precisa ser evangélico nem nada.
Versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui tem uma lista de práticas, de pecados, que se a pessoa viver nisso aqui, vai para o inferno. Se você quer alguma explicação, eu posso te dar. Se houver alguma dúvida. Devasso, aquele que vive numa vida de completa submersão em tudo que é lixo moral, chamada de devassidão. Tá dizendo aqui que vai para o inferno. Quer mais uma explicação? Pode ser que você tenha dúvida. Idólatra, você tem alguma dúvida? É quem se dobra diante de uma estátua para pedir alguma coisa. Seja ela de ouro, de prata, de bronze, de gesso, e você cultua uma estátua. Isso aqui chama-se de idolatria. Também vai para o inferno. Aqui também tem uma outra, só para te ajudar. Adúlteros, você tem alguma dúvida? Quem mantém relação sexual fora do casamento também vai para o inferno. Efeminados e sodomitas. Aqui está falando de homossexualismo, se você quiser dividir, conforme está na Bíblia, passivo e ativo. Está dizendo que vai para o inferno. Será que precisa explicar o que é ladrão? Que toma aquilo que não é seu, que rouba? Avarento, aquele que tem o dinheiro como Deus. Ganancioso, miserável, até para dar até logo ele dá assim. Avarento, sabe? Faz conta de centavo. Não dá nada para ninguém, não beneficia ninguém, ama o dinheiro. A Bíblia diz que vai para o inferno. Não sou eu não. Certo? Bêbado, da número 1 a 51, só vive mamado. Vai para o inferno. É o que está aqui, meu irmão. Tá? Maldizentes. Gente que tem uma boca para falar o que não deve, para praguejar, para amaldiçoar pessoas, para xingar pessoas. Está aqui. Eu estou mostrando a Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Vamos para outra? Eu vou te mostrar outra. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Aqui. E aqui eu explico alguma. Olha o que é que diz o texto. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a obra da natureza humana. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deixa eu te dar algumas explicações aqui de algumas palavras não muito comuns. Vou dar um destaque aqui agora. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição. Está falando da porneia. Todo pecado da área sexual condenado por Deus. Isso é, toda relação sexual fora do casamento e toda relação que não seja heterossexual. A Bíblia diz que vai para o inferno. A prostituição e todo o pecado da área sexual. Está aqui no texto. Impureza. O camarada se contamina com bebida, com cocaína, com cigarro, com drogas, se torna impuro. Lascívia. O que vale é o prazer sexual. Só. É isso aqui. Tá? Idolatria. Olha a idolatria de novo aí. Olha a feitiçaria aí, ó. Essa é a explicação? Inimizade. Gente que paga. Só falta pagar para brigar e ficar inimigo dos outros. Né? Tem gente assim. Né? Porfias. Contenda obstinadas de palavras.
tá? Emulações são rivalidades, briga por nada, iras, pelejas, guerras, dissensões, facções, separações, heresias, o que contraria aquilo que Deus ensina na sua palavra, inveja, homicídio, aí vai embora. Vamos para uma última listinha. Apocalipse 21:8. Eu estou citando a Bíblia. Eu estou mostrando para você quem vai para o inferno. Não estou falando se é da minha igreja ou não é da minha igreja. Eu não estou dizendo que a minha igreja tem salvo-conduto para você não ir para o inferno e que você pode fazer o que você quer. Porque hoje tem uma turma aí na rede social pregando um evangelho light, soft. Amor, só love, só love, só love. Só love, só love, só love. Não importa. Deus já te perdoou uma vez, fica tranquilo, pode bagunçar o coreto. Esses caras vão dar conta do que estão ensinando por redes sociais, com uma teologia toda furada, ensinando o nosso povo a não ter vida com compromisso com Deus, mas ter uma vida leviana diante de Deus. Então aí, tá? E uns caras bonitinhos aí, fala direitinho, fala bacaninha, mais jovem, não é? Coisa linda, e perturbando, desvirtuando o princípio da palavra, porque pecado na Bíblia leva para o inferno e condena o homem. Eu sei que a mensagem hoje não tem muito glória a Deus, eu já conheço a mensagem. Ela não é muito assim de alegria e tal, mas é para você aprender. Vamos lá para Apocalipse 21:8. Aqui, ó. Olha o que aqui diz. Aqui talvez apenas uma explicação, que é a primeira. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, de novo eles aí, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas quanto aos tímidos, o que é isso aqui? Não está falando de temperamento. Está falando de pessoas que ouvem o Evangelho, conhecem o Evangelho, mas nunca tomam uma decisão de servir a Deus. Vem para a igreja, gosta do culto, até chora. Fiquei emocionado. Quando eu escuto assim, pastor, hoje eu não estou não, mas de vez em quando o senhor prega, eu fico emocionado. De vez em quando eu cruzo com gente em aeroporto por aí, rapaz, eu gosto de ouvir tuas mensagens, poxa, me faz um bem danado. Você é de que igreja? Nenhuma. Ok. Sabe? Conhece o Evangelho, conhece a palavra, acompanha a esposa, acompanha a família, vem até para a igreja, sabe? Mas nunca toma uma decisão. Esses são tímidos. Conhecem a verdade, mas não se comprometem com Deus. Não entregam realmente a sua vida a Ele. Vai para o inferno. Está na Bíblia, meu filho. Achei você, não se manifeste. Que vai ter uma chance aqui hoje. Incrédulos. Não creem. Qual é, pai? Sabe que é aquele negócio de inferno, pai? Se for jogar no inferno, eu vou fazer um samba lá com os demônios tudo. Foi o que um cara disse para mim. Eu vou te dar uma explicação, que eu vou te falar o que é o inferno, para ver o samba que vai ser lá no inferno. Mas é um samba meio diferente. É o que eu falei para um diretor da TV. E aí, Malafaia, não leva mal não, rapaz. Se for pro inferno, o negócio lá eu gosto de coisa quente mesmo. Entendeu? O negócio lá, vamos botar uma brasa mesmo, faça até um churrasco lá. Aí eu falei, eu vou dizer o que eu falei para ele daqui a pouco. Eu estou só te dizendo, eu não estou dizendo que você vai. Eu estou mostrando aqui práticas que podem levar você ao inferno. Incrédulos, não crê. Abomináveis, vivem na prática do pecado ostensivo, fazendo coisas que não que vem, corrupção, roubalheira, safadeza, sabe? Está aqui, ó. É a Bíblia, meu filho, eu creio nela. Homicidas, né? Que provocam a morte de outros. Assassinos, né? Fornicários, olha eles aqui de novo. Olha eles aqui. Todo pecado da área sexual fora do casamento. Todo pecado da área sexual fora do casamento heterossexual. Que esse é o casamento que Deus ordenou. Está aqui, meu filho, eu estou te mostrando a Bíblia. Feiticeiros, se eu falar o que é, idólatras, mentiroso. Está aqui. Eu estou mostrando para você.
Todos esses textos aí, eu, você, quem está na igreja, quem não está, eu estou submisso a isso. Agora deixa eu dizer para você o que é o inferno, para você ter uma ideia do que é que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui quem é que vai. Não estou apontando A ou B, não estou dizendo que minha igreja é salvo-conduto, que eu dou salvo-conduto. Eu estou igual a qualquer pessoa submisso a isso que eu preguei e que estou pregando. Agora, o que é o inferno? Em João 3,36 diz que o inferno é o lugar da manifestação da ira de Deus. Porque o pecado fere a santidade de Deus. Deus é santo, é puro. O pecado é uma ofensa. Então o inferno é um lugar que representa a ira de Deus sobre o pecado, a desobediência, a iniquidade. Para quem foi feito o inferno? Primeiro, Mateus 25:41 diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Aqui, a criação, primeiro objetivo do inferno. Para o diabo e seus anjos. Então não é um lugar bom para ninguém, não.